transtorno, tem as suas características espirituais, tá? Lembremos bem que o toque é um má funcionamento nos gânglios basais, não é isso? Nós vamos entender. Sim, senhora. Eu não entendi direito aquela parte que fala que você vem com esse, entre aspas, defeito para as pessoas que você prejudicou se aproximarem de você? Não. Tipo, pra você. Não. Foi isso que eu entendi errado? Mais ou menos. Essa deficiência perispiritual, que significa dizer espiritual ao mesmo tempo também, ela vai transparecer no seu corpo físico futuro uma lesão. Essa lesão física e perispiritual tem uma baixa do seu teor vibratório. Porque não é a lesão física que faz isso, é a lesão perispiritual dos atos praticados, dos atos indevidos praticados. E aí, essa lesão perispiritual abaixa o tônus vibratório, fazendo com que isso facilite a aproximação daqueles a quem você feriu. Ok? Entendi. Aí agora nós vamos pro estudo de caso, você vai ver isso mais na prática, vai ficar melhor para você entender. Nós vamos estudar 2 casos, que é o que vai dar tempo. Eu tinha separado 5. Cortei 2, porque eu já vi que não dá tempo. Se der tempo, 3, mas eu quero 2 principais. O primeiro está no livro Libertação, de Chico Xavier, André Luiz. No capítulo 7, quadro doloroso. Vamos lá. Nós vamos estudar um caso aqui, de uma mulher. Gente, esse capítulo aqui, eles estão fazendo, se passa com 3 trabalhadores do bem. O mentor é o Gúbio, que é o mentor do livro, como eu falei, todo livro tem um mentor. É o Gúbio, é o André Luiz, né, que é o aprendiz, e o Eloy. O Eloy e o André Luiz são aprendizes, e o Gúbio é o mentor. Então, eles estão numa parte do umbral, num umbral bem denso, tá? Eles estão lá num lugar do sacerdote Gregório, era um espírito bem voltado para o mal, bem inferior, bem triste mesmo. E era um vale bem triste, bem horroroso. E aí, deixa eu só pegar aqui onde que começa. Meu Deus, marquei isso hoje, gente. Aqui. Achei. Então, eles desceram um lugar lá no vale. E aí, eles perceberam uma mulher no chão e foram analisar essa mulher para estudo, tá? Os 3. Então, começa a narrativa da seguinte forma. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos observá-la. Aí o Gúbio fala para André: tá vendo, André? Percebi, isso André Luiz, percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, perceptíveis aos olhos, quase não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito. Gente, deixa eu fazer uma observação aqui.
Aqui André Luiz está no umbral, tá? São tudo espíritos desencarnados, tá? Vocês estão entendendo bem o que se passa na situação. Eles estão num umbral bem denso, um lugar horrível, horroroso, só espírito sofredor. E aí tinha essa mulher estirada no chão. Quando eles vão observar essa mulher, ela estava com 3 ovoides grudados nela. Eu não vou explicar agora muito bem o que é ovoide. Aí André Luiz fala a existência de 3 figuras vivas que ele justapõe ao perispírito. Apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina fluida e amorfa. E aí o Gúbio explicou. Não, aborto não. Não é necessário aborto para ter ovoide, não. O ovoide, ele é presente também nos encarnados que sofrem processos de fascinação, tá? Gostaria de lembrar. Então, aí o Gúbio começou a explicar o que eram os ovoides. São entidades infortunadas, entregues ao propósito de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta um ser. Gastaram perispíritos sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente a mulher que odeiam. Irmã esta, por sua vez, que ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Olhemos de mais perto a desventurada criatura. Então, vocês viram que Gúbio explicou que os ovoides são espíritos infortunados, entregues ao propósito de vingança que estão ligados a essa mulher. 3 espíritos que estão na posição de ser 3 ovoides. Calma aí, tá, gente? Eu sei que é muitas interrogações, mas vocês vão entender. Assumiu Gúbio a atitude de médico ante a paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento e escura, registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia: Joaquim, onde está Joaquim? Diga-me, por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos: examinem os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Liguei num ato de vontade minha capacidade de ouvir. Peraí, gente. Ao campo íntimo da forma e assombrado ouvi gemidos e frases, como que longínquos, pelo fio do pensamento. E aí ele ouviu através do ovoide: vingança, vingança, não descansarei até o fim, essa mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os 2 outros ovoides e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra, esclarecendo. Então agora Gúbio vai explicar a situação dessa mulher. E aí nós vamos entender todas as questões, tá, gente? Peraí. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu
nas lides da reencarnação. Então Joaquim foi à frente e reencarnou, tá? Certo, já regressou à terra mais densa a fim de preparar-lhe o lugar. Então ele foi na frente esperando por ela. O que significa isso? Que ela vai reencarnar. Gúbio, como ele é um espírito extremamente evoluído, ele já percebeu isso tudo. Aí ele continua, gente. A pobrezinha está esperando o ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante o programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura que, a seu turno, já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. O que ele está explicando aqui? Que ela casou com um homem maduro. Quando eles falam cidade madura, já é um homem mais velho. E esse homem já tinha assumido compromissos sentimentais com uma outra mulher. Guardemos isso aí, tá, amores? Guardemos isso aí. Então ela casou com um homem que já tinha uma outra mulher. Embora a mudança natural de vida a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. O que significa aqui? Que ele continuou com as duas. Ai, agora que vem a parte doída, calmem aí. Em razão disso, a pobre mãe escrava, a face do casamento... Opa, peraí, gente. As letrinhas são pequenas, calma aí. Peraí. Em razão disso, a pobre mãe escrava, ainda moça, essa é a outra lá, a outra dele. Penitente desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos do seu amor menos feliz. Ou seja, a mulher que ele tinha contraído era uma escrava da fazenda dele, tá? Ó, em razão disso, a pobre mãe escrava ainda moça, penitente desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com seus filhos. Ela tinha filhos, tá? Com a passagem do tempo, a esposa requestada e fascinante conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Então, olha o que Gúbio está falando aqui. Quando ele casou, ele já tinha essa mulher, essa escrava. E ele casou e continuou com a escrava. Com o passar do tempo, a esposa descobriu a escrava. Esse é o caso aqui, tá? Dirigiu-se ao marido colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, pantanosa, horrível, lodosa, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os dois rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Os dois rapazes, filho da escrava.
Acusados de ladrões pelos capatazes, a instância da senhora, dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de vingança. Não obstante convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que o visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Então, gente, um parêntese. Isso para a gente ver que nós sempre somos visitados pelos amigos da luz. Sempre somos visitados. Continuando. Atacaram desapiedados a mulher que os tratava com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Então, vamos imaginar aqui essa mulher muito materialista, toda feliz, que conseguiu matar todo mundo que ela queria, mal imaginando ela que a desdita dela estaria por começar. E aí foi quando esses espíritos estavam desencarnados que eles começaram a sua vingança. Dominando-lhe a vida psíquica, olha o que eles fizeram com ela, hein? Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhes as perturbações. Adoeceu ela, por isso, gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico, a pouco e pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos, por ocasião da morte do corpo que se tornou inevitável. Contudo, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos a recepção de qualquer recurso no bem. Então ela desencarnou, né, gente, vitimada por esses espíritos obsessores. Só que a história, o terror dela não estava nem começando. Então ela foi parar lá naquele vale de suicidas, com aqueles 3 ovoides que eram os 3 espíritos,
acoplados, ligados nela e ela totalmente dementada. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, morta e desencarnada, viu-se perseguida pelas vítimas do outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão dos benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. Mas o ódio permutado, o ódio na troca, né? A troca de ódio é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e subelevação. Desencarnando o esposo, veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros, quais algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. Gente, isso aqui acontece com o encarnado também, tá? Porque encarnado também tem ovoides. É por isso que tem muitos esquizofrênicos com mania de perseguição, que fica falando a esmo, se defendendo de pessoas que ninguém vê. Mas é por causa disso aqui. Então, a ciência humana